O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, primeira semana do tempo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado aqui carregando algo que não cabe em palavras, algo que não tem nome, mas que pesa no peito, que pesa na alma, que pesa no jeito como você levanta da cama de manhã. Eu falo das noites em que você ajoelhou do lado da cama e só conseguiu dizer: Senhor, me ajuda, porque não tinha mais forças para elaborar nada, para encontrar as palavras certas. Dos dias em que a oração virou rotina, virou obrigação, virou um peso a mais, no meio de tantos pesos que você já carrega nas costas. Das vezes em que você tentou rezar e a mente foi invadida por medo, por cobrança, por culpa, por aquela voz cruel que diz: Deus não está ouvindo, não adianta. Você já pediu isso 1000 vezes e nada mudou. Eu falo de quem reza o terço inteiro e no final se pergunta se fez certo, se pulou alguma parte, se a oração contou, se Deus realmente prestou atenção. De quem sente vergonha da própria oração, porque acha que ela é pequena demais, simples demais, bagunçada demais, cheia de distrações e pensamentos soltos. De quem carrega uma culpa silenciosa por não conseguir perdoar alguém, e por isso sente que nem tem o direito de pedir perdão a Deus. De quem olha para essa quaresma que está começando e pensa: eu devia estar melhor, eu devia estar mais forte na fé, eu devia estar mais perto de Deus, mas eu estou aqui, no mesmo lugar de sempre, cansado de sempre, com medo de sempre. Eu sei que existe um cansaço que não é do corpo, é o cansaço da alma, é o cansaço de quem tenta se aproximar de Deus e sente que está sempre devendo, sempre atrasado, sempre aquém do que deveria ser. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente para hoje, exatamente para esse momento da sua vida. E o Evangelho de hoje traz uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura Sagrada. E justamente por ser tão conhecida, tão repetida, tão decorada desde a infância, a gente corre o risco de não ouvir mais o que ela realmente tem a dizer. Jesus olha para os discípulos, gente comum, gente com dúvida, gente com medo, gente que não sabia rezar direito, e diz: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de vós pedirdes. Você ouviu isso? Eu preciso que você ouça de verdade. Vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso muda tudo. Porque quando você diz: eu não sei rezar direito, Deus diz: eu já sei o que você precisa. Quando você diz: minhas palavras são fracas demais, confusas demais, Deus diz: eu não preciso de palavras perfeitas, eu preciso do seu coração aberto. Quando tudo em você grita: eu não mereço ser ouvido, eu já falei demais, Deus diz: eu já estava ouvindo antes mesmo de você abrir a boca. A oração não é um discurso que você apresenta diante de um tribunal para convencer Deus. A oração é um encontro, é você do jeito que está cansado, ferido, confuso, com medo, diante de um Pai que já sabe, já vê, já conhece cada dor escondida, cada medo guardado, cada lágrima que ninguém viu cair. E então Jesus faz algo extraordinário. Ele não diz: rezem muito, não diz: rezem bonito, não diz: rezem com palavras elaboradas e teologia profunda e citações dos profetas. Ele diz algo de uma simplicidade que desarma. Vós deveis rezar assim: Pai nosso. Pai, não juiz, não cobrador, não fiscal, não carrasco. Pai,
E essa palavra sozinha já derruba toda a distância que você construiu entre você e Deus, toda a vergonha, todo o medo, toda a sensação de não ser suficiente. Pai nosso, quantas vezes você rezou com medo? Medo de estar fazendo errado, medo de não merecer, medo de pedir demais, medo de incomodar Deus com os seus problemas. Quantas vezes você tratou Deus como um chefe exigente, um patrão distante, que está ali de braços cruzados só esperando você errar? Quantas vezes a sua oração virou uma lista de desculpas, um relatório de justificativas, uma tentativa desesperada de provar que você é digno? Quantas pessoas neste momento estão se escondendo de Deus porque acham que precisam melhorar antes de se aproximar? Mas Jesus não ensinou uma fórmula, Jesus ensinou uma relação. Pai nosso, nosso, não só dos santos, não só dos que rezam bem, não só dos que nunca erraram, nosso, seu também, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo perdido, mesmo sozinho, mesmo com vergonha, mesmo achando que já é tarde demais. Deus não faz contabilidade das suas falhas para decidir se vai te ouvir ou não. Deus não coloca pré-requisitos para te receber. Deus não faz fila de merecimento. Ele é Pai, e um pai de verdade não espera o filho ficar perfeito para abrir os braços. Um pai de verdade abre os braços justamente quando o filho está mais perdido, mais machucado, mais longe de casa. Ficar quando o filho erra, ficar quando o filho se afasta, ficar quando o filho grita de raiva, ficar quando o filho nem consegue olhar nos olhos de tanta vergonha, ficar quando o filho diz: me deixe em paz. Ficar, simplesmente ficar. Essa é a imagem de Deus que Jesus nos entrega hoje. Eu quero te fazer um convite nesse momento. Se esse evangelho está tocando o seu coração, se alguma dessas palavras encontrou morada dentro de você, ative o sininho deste canal para você ser notificado sempre que um novo evangelho for publicado. Acompanhe diariamente o evangelho conosco, porque cada dia traz uma palavra nova, uma graça nova, uma presença nova de Deus na sua caminhada quaresmal. E deixe aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser um nome, pode ser o que o seu coração precisa dizer agora e não sabe para quem dizer. Escreva: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, cura, libertação, reconciliação, paciência. Escreva o que vier, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Ninguém deveria carregar o peso da conversão como se fosse um fardo solitário. A gente reza junto, a gente caminha junto, e cada nome que aparece aqui nos comentários é abraçado, é acolhido, é levado diante de Deus com carinho, com respeito, com fé verdadeira. Eu quero te contar uma história. Dona Conceição Aparecida dos Santos, 67 anos, aposentada, moradora do setor Bueno, em Goiânia, Goiás. Dona Conceição perdeu o marido, seu Antônio, há 4 anos. Casados por 38 anos, companheiros de vida, de mesa, de oração. Depois da morte dele, ela me contou que parou de rezar, não por raiva de Deus, não por revolta, por cansaço, um cansaço profundo, do tipo que seca a alma por dentro. Padre, eu rezei tanto pela cura dele, rezei novenas, rezei terços, rezei de madrugada com a mão na testa dele enquanto ele dormia no hospital, pedi com tudo que eu tinha, e ele se foi. E quando ele se foi, as palavras se foram junto. Eu olhava para o crucifixo e não saía nada, nenhuma palavra, só um vazio imenso, como se o telefone tivesse caído e não tivesse mais ninguém do outro lado da linha. Dona Conceição ficou 2 anos sem conseguir rezar uma oração inteira. Ia à missa por costume, por hábito, porque era o que ela sempre fez, mas o coração estava longe, estava ausente, estava seco, estava ferido.
Até que um dia, numa terça-feira de quaresma como hoje, ela ouviu esse mesmo evangelho na missa, Mateus capítulo 6. O padre leu as palavras de Jesus e uma frase ficou martelando na cabeça dela o dia inteiro, como um sino que não parava de tocar: vosso Pai sabe do que precisais. Ela me procurou semanas depois e disse: Padre, naquele dia eu entendi que Deus não precisava das minhas palavras bonitas, não precisava das minhas novenas perfeitinhas. Ele precisava de mim, do meu silêncio, do meu cansaço, da minha dor, da minha saudade do Antônio. Tudo isso já era oração. O meu choro no travesseiro já era oração. A minha insônia já era oração. E sabe o que Dona Conceição fez a partir daquele dia? Ela não voltou a rezar longas orações. Ela começou a se sentar na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde seu Antônio se sentava, para tomar café toda manhã, toda noite, antes de dormir, e dizer apenas Pai Nosso. Só isso, 2 palavras, sem mais nada. E ela me contou, com os olhos cheios de água e um sorriso tímido nos lábios: Padre, foi a oração mais verdadeira da minha vida inteira, porque pela primeira vez em 67 anos, eu não estava tentando impressionar Deus, eu estava apenas sendo filha. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, de visões, de aparições grandiosas. Falou de 2 palavras ditas numa cadeira de cozinha, numa casa vazia em Goiânia, e isso bastou. E Deus ouviu, e a presença voltou. Mas o evangelho de hoje vai além. Jesus não para no Pai Nosso. Ele continua. Ele desdobra a oração peça por peça, como quem pega um filho pela mão e ensina a comer os passos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Repare bem nessa frase. Jesus não diz seja feita a minha vontade, diz a tua vontade. E isso não é resignação passiva, não é se conformar com qualquer coisa, não é desistir dos sonhos e aceitar tudo calado. É confiança, é dizer: Senhor, eu tenho os meus planos, mas os teus são maiores do que eu consigo enxergar. Eu tenho os meus medos, mas a tua presença é maior que todos eles juntos. E depois Jesus continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Repare bem, não diz dá-nos o pão do mês inteiro, não diz dá-nos a segurança do ano que vem, não diz dá-nos a garantia de que nada vai dar errado nunca mais. Diz dá-nos hoje, só hoje, nada mais. E isso é uma libertação enorme, uma libertação que a gente nem imagina, porque Deus não te pede para resolver a vida inteira agora. Ele não te pede para ter fé para o ano todo de uma vez só. Ele te pede para confiar hoje, o pão de hoje, a força de hoje, a graça de hoje. Você não precisa ter certeza do amanhã para orar agora. Você não precisa ter todas as respostas para se colocar diante de Deus neste momento. Basta o hoje, basta este instante. E depois Jesus diz algo que dói, mas que cura. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sei que essa parte é a mais difícil de todo o Pai Nosso. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora, que carrega uma mágoa de anos, uma ferida que nunca cicatrizou direito, um nome que ainda dói quando é pronunciado, uma traição que ainda queima no peito, um abandono que ainda tira o sono, uma injustiça que ainda grita por dentro. E talvez você pense: eu não consigo perdoar, eu já tentei e não consigo. Tudo bem, eu preciso te dizer isso com toda a honestidade. Receber o perdão de Deus é um gesto simples. Perdoar quem te machucou é um processo, e processos levam tempo. Deus não te pede para fingir que a dor não existe.
Deus te pede para abrir uma fresta pequena no coração, dizer: entra, Senhor, entra nessa parte que eu não consigo resolver sozinho, entra nessa mágoa que eu não sei como soltar, entra nesse medo de perdoar e ser ferido de novo, entra mesmo que eu não esteja pronto. Não nasceu de você essa capacidade de perdoar, não nasceu da sua força de vontade, não nasceu do seu esforço moral. O começo não vem de você, o começo vem de Deus, sempre vem de Deus. A capacidade de perdoar não nasce do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. E a graça chega mesmo quando você acha que o seu coração está fechado demais, duro demais, ferido demais, cansado demais. Porque Deus não se cansa de começar, não se cansa de entrar, não se cansa de recomeçar em você o que você não consegue recomeçar sozinho. E sabe o que mais me toca profundamente nesse evangelho? É que Jesus nos ensina a rezar no plural. Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos, livra-nos. Não é Pai meu, pão meu, perdoa-me, livra-me. É nosso, é nos. E isso significa que quando você reza, mesmo sozinho no quarto, mesmo de madrugada com a porta fechada, mesmo no ônibus lotado voltando do trabalho, mesmo na fila do hospital esperando um exame que te dá medo, você não reza sozinho. Você está unido a milhões de vozes que neste mesmo instante estão dizendo as mesmas palavras em línguas diferentes, em países diferentes, em dores diferentes, mas com o mesmo Pai. A mãe solteira em Salvador que reza pelo filho que se perdeu. O jovem em Curitiba que reza porque a ansiedade aperta o peito. O idoso em Recife que reza porque a solidão pesa demais. O trabalhador em São Paulo que reza no metrô voltando para casa. Todos rezando, todos dizendo: Pai Nosso. Talvez você tenha recebido graças que nem percebeu ao longo desses últimos dias. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar mais, mas aguentou, já era graça. Talvez aquela noite em que o medo era enorme, mas você conseguiu dormir, mesmo que mal, já era graça. Talvez a coragem que apareceu do nada quando você mais precisava, sem saber de onde veio, já era graça. Talvez o fato de alguém ter te mandado esse vídeo, ou de você ter encontrado esse canal hoje, já seja graça sobre graça. Não a graça que faz barulho, que aparece nos noticiários, que vem com trombetas e fogos de artifício, mas a graça que sustentou, que segurou sua mão no escuro, que não deixou você desistir quando tudo dentro e fora de você gritava para desistir. A graça silenciosa, discreta, quase invisível, que te trouxe até este exato momento. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto espiritual com metas e prazos e cobranças. Não se cobre para ser uma pessoa completamente diferente amanhã. Não faça promessas grandiosas que o peso dos dias vai acabar derrubando. Só faça isso agora. Feche os olhos se puder, coloque a mão sobre o peito, sinta o seu coração batendo, ele está batendo, você está vivo, isso já é graça. E diga, do jeito que conseguir, com as palavras que vierem, sem se preocupar se está bonito ou certo: Pai nosso que estais nos céus, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha oração bagunçada, cheia de distrações, entra na minha dificuldade de perdoar, entra no meu silêncio que às vezes parece tão vazio, entra na minha quaresma que eu não sei como viver, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não saiba as palavras certas, entra, porque eu preciso de Ti, só de Ti, hoje, só
só hoje, me dá o pão de hoje, me dá a força de hoje, só o de hoje. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o suficiente. Você não precisa de mais nada neste momento, só disso. E Deus recebe, Deus acolhe, Deus ouve. Mesmo quem não escreveu nada nos comentários, mesmo quem está ouvindo em silêncio total, mesmo quem está com o coração apertado sem saber porquê, mesmo quem chorou durante essa reflexão e não sabe explicar o motivo das lágrimas, Deus te vê, Deus te conhece pelo nome e Deus está aqui, agora, com você, bem perto. Não se cobre tanto. Você não precisa sair daqui com todas as respostas. Você não precisa ter a fé perfeita, a oração perfeita, o perdão perfeito, a quaresma perfeita. Ninguém tem. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E isso é o bastante. Deus não mede o valor da sua oração pelo tamanho das suas palavras, pela eloquência das suas frases, pela duração do seu joelho no chão. Deus mede pelo coração, pela sinceridade, pela verdade de quem diz Pai Nosso e acredita que está falando com um Pai. O Evangelho de hoje nos lembra de algo que a gente esquece todos os dias. Nós temos um Pai, não um Deus distante, não um Deus que exige performance, um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Um Pai que nos ensina a rezar não para nos complicar a vida, mas para nos libertar. Um Pai que nos convida a pedir só o pão de hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Um Pai que nos oferece o perdão e nos pede apenas uma fresta de abertura para que esse perdão entre e transforme o que está partido. Se você puder, escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, cura, presença, luz, esperança. Cada nome que aparece aqui é acolhido com amor. Cada intenção é abraçada, porque somos uma comunidade de fé. Uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo espalhada por centenas de cidades, por todo o Brasil e pelo mundo afora. Uma família que se encontra todos os dias ao redor da mesma palavra, do mesmo Evangelho, do mesmo Pai Nosso. Você não está sozinho nesta caminhada quaresmal. Nunca esteve e não vai estar. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo Evangelho, uma nova palavra, uma nova graça preparada especialmente para você. Não desista, não solte a mão de Deus, mesmo que a sua mão esteja tremendo, mesmo que os seus olhos estejam cansados, mesmo que o seu coração esteja ferido e cheio de medo. Deus não solta, Deus não desiste, Deus não se cansa de ser Pai, Deus não se cansa de dizer: eu estou aqui. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com os braços abertos, com o coração aberto, com uma graça nova, fresca, feita sob medida para o dia de amanhã, para você. Amém.